início do ano passado, estivemos no estado do Rio Grande do Sul, deputado Marcel, e os demais parlamentares da bancada gaúcha. E lá, naquela primeira enchente, houve várias mortes, principalmente as cidades de Roca Salles e a cidade de Mussu foram as mais atingidas naquele momento. E o governo federal, senhor presidente, fez várias promessas, disse que ia resolver. Até agora não resolveu a enchente do ano passado. E agora esse ano foi a maior da história, que morreram dezenas de pessoas, milhares ficaram desabrigados, o próprio aeroporto da capital gaúcha veio retornar às suas atividades nesse momento, prejuízo enorme para a população gaúcha, e o governo, mais uma vez, senhores parlamentares, fez várias promessas, várias, não cumpriu uma sequer. Eu até não pediria o minuto aqui, presidente, mas infelizmente a gente vê a politização desse tema do Rio Grande do Sul continuar. Nós devíamos estar todos unidos em torno do Estado e dos recursos que precisam chegar lá. E digo aqui com toda a franqueza, senhor presidente, que eu coordeno a comissão externa, com todos os deputados federais gaúchos assinando, que acompanha os efeitos da calamidade no nosso Estado, e digo aqui com toda a franqueza, tem dinheiro que chegou? Tem. Mas tem muito dinheiro que não chegou e falta chegar também. Então, acho que o palanque político não precisa ser utilizado nessa hora. Aliás, a campanha eleitoral municipal já passou e precisamos resolver o assunto do dinheiro que não chegou. Essa medida provisória, além das outras duas, ainda bem que o Marcelo Marrato fez esse reconhecimento, é recurso que o governo enviou e não utilizaram. Para não ser obrigado a devolver para a União, nós estamos aprovando essas medidas provisórias, que é recurso para o Rio Grande do Sul. Tudo que foi preciso ser feito, o nosso governo fez. Os movimentos sociais, o governador. Então, não é hora de ficar, o líder da oposição falou, a eleição terminou. Nós temos que ajudar o Rio Grande do Sul, o Bongás está aqui, é todo mundo junto. Esse país precisa, aliás, o impacto dessas mudanças climáticas estão afetando não é só o Rio Grande do Sul. Portanto, o governo federal não faltará com recursos como essa medida provisória, só utilizaram 15 milhões. Para não devolver, nós estamos aprovando essa medida provisória, que é mais recursos para o Rio Grande do Sul, dado o nosso compromisso com os gaúchos, presidente. Pela minoria, presidente. Pelo PL, presidente. PL tem prioridade. Minoria, depois PL. Mas a prioridade de quem fala por último. Senhor então presidente, eu inverto, se você deixar o PL por último. Deixa o PL primeiro, porque o gaúcho... É que aqui eu quero fazer um apelo, senhor então, presidente, tá bom, porque da tá forma como o deputado Zé Guimarães falou aqui, parece que eu estava, na verdade, criticando o meu colega da oposição, o que não é verdade. O discurso começou aqui, em algum momento, a ficar político mais uma vez. E eu tenho todo o motivo, como gaúcho, primeiro vice da oposição, de subir na tribuna e criticar o governo de cima a baixo. Estamos falando de uma disponibilização de recursos autorizados, de 230 milhões. Nós estamos falando aqui de recursos para o seguro rural, para os produtores gaúchos, para a safra de 2024 a 2025. Mas estamos falando também de um recurso menor, sem nenhuma dúvida, para a Embrapa, para que possa fazer o desenvolvimento em ciência, em tecnologia agropecuária, para que nós possamos reerguer o Rio Grande do Sul. Esse recurso foi disponibilizado pelo governo federal, não foi utilizado. E agora esta medida provisória disponibiliza este recurso por um prazo maior para que ele possa ser utilizado. Então, dizer que o governo federal fechou os olhos para o Rio Grande do Sul é tentar fechar os olhos para a própria realidade. Mas a realidade, ela é concreta. Nunca se teve tanto apoio a um Estado em situação de calamidade. Nós tivemos as Forças Armadas disponibilizadas no Rio Grande do Sul, que resgatou e salvou muitas vidas no Rio Grande do Sul, muitas vidas. O Brasil inteiro vivenciou isso, vivenciou o que é a consequência de um negacionismo ambiental,
a consequência de não ter a preparação para a prevenção de calamidades como aquela que vitimou o Rio Grande do Sul e a prontidão de ajuda do governo federal, não apenas para a agricultura, mas também para a educação, porque nós vamos discutir logo em seguida uma outra medida provisória que diz respeito a reconstruir os equipamentos de educação para dar dignidade ao povo do Rio Grande do Sul. É óbvio que teve uma atuação da sociedade civil e nós vivenciamos um processo de solidariedade que foi tão machucado durante o governo anterior, que era um governo que busca anular o outro que pensa diferente de você, que prega o ódio como metodologia política. E nós vimos a solidariedade do povo brasileiro, nós vimos a sociedade civil apoiar e abraçar o Rio Grande do Sul, mas isso não quer dizer que se pode aqui mentir e dizer que o governo federal não ajudou o Rio Grande do Sul, porque ajudou o Rio Grande do Sul e continua ajudando, porque esses recursos que poderiam voltar para os cofres da União, o governo federal está dizendo é preciso ampliar o prazo para a sua utilização, porque esses recursos têm que ir para o Rio Grande do Sul recuperar a sua agricultura. Senhor presidente, nessa responsabilidade enquanto parlamentar, gostaria de dizer que são 9 anos no dia da manhã que vai completar o rompimento da barragem de Mariana. Foi um dos maiores crimes, assim como Brumadinho, que matou de pessoas envolvidas direta ou indiretamente, porque se mata não é somente quando atira sobre um corpo. Se mata porque matar um rio, companheira Érica Cocai, é matar o futuro de diversas pessoas. E nesse sentido, foram em torno de 2,5 milhões de pessoas atingidas. E quando atingiu o Rio Atu do povo Krenak, Dona Djanira diz, atingiu não somente o rio, mas atingiu o nosso modo de pensar, o nosso modo de comer, o nosso modo de beber. E, no entanto, por muito tempo, perguntaram para nós, povos indígenas, se nós éramos primitivos, se comíamos pessoa. A mineração tem roído as nossas montanhas gerais, o nosso mandato acompanha mais de 100 casos de mineração em Minas Gerais. E quando vocês percebem que caminhando por Macacos, caminhando pela Serra do Curral, caminhando por Brumadinho e Mariana, as pessoas perderam o jeito, a dignidade de sorrir. Quando retira, arranca o jeito de sorrir, porque certamente quando não mata pela violência, mata por suicídio psicológico. Todos os lugares onde tem mineração, tem um aumento de suicídio, Itabira, Itabirito, Mariana, assim como Brumadinho, que recentemente, nesse ano, acompanhamos a morte do cacique Merongue. Por muitas vezes tem dito que é a mineração que sustenta o PIB, mas na verdade no estado de Minas Gerais 9% vem da cultura, enquanto somente 4% vem da mineração. Nós precisamos falar de deslocamento climático, nós precisamos falar de deslocados por agrotóxico, nós precisamos falar de deslocado também por rompimento de barragem. Eu já vi várias vezes o dinheiro comprar alguma coisa de volta, mas eu nunca vi na minha vida o dinheiro trazer um rio de volta, porque não trouxe o Rio Doce, não trouxe o Rio Atu. Então, nesse momento, em memória do rio, em memória daqueles que foram mortos pelo rompimento da barragem Mariana, que na semana passada foi assinado o novo acordo de repactuação, na qual eu sou membro da relatoria para escutar povos e comunidades tradicionais e entreguei esse relatório para a AGU, entreguei esse relatório nas mãos da ministra Marina Silva, entreguei esse relatório na mão da ministra Sônia Guajajara, porque nós precisamos compreender que sem a diversidade, precisamos compreender que sem o rio não tem vida no planeta. 9 anos de Mariana é lembrar para não esquecer. Nós queremos que a nossa mente não seja mais
e torturada, assim como o povo Krenak foi torturado, e que não seja soterrado não somente a nossa vida, mas a nossa identidade, o nosso sonho. Porque quando mata pessoas no rompimento de barragem, mata não somente aqueles que se foram, mata também o nosso sonho, porque sabemos que pós-rompimento, assim como a enchente no Rio Grande do Sul, o que sobra é a tristeza, muitas coisas que o dinheiro não é capaz de reparar.